Medo de ter Alzheimer. Por que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm? Ter medo de morrer mais cedo, de morrer depois de sofrer muito, ou simplesmente ignorar que Alzheimer pode trazer esquecimento? Boas-vindas ao meu canal! Então, gente, medo de Alzheimer, por que ter? Por que não ter? Só para você ter uma ideia, não são apenas algumas pessoas que manifestam o medo de desenvolver a doença. O site Metrópolis, já em 2021, apontava uma pesquisa indicando que 78% das pessoas tinham medo de desenvolver a doença de Alzheimer. A campanha do Dia Mundial de Alzheimer, 21 de setembro de 2023, traz o tema "Nunca é cedo demais, nunca é tarde demais". Ou seja, diz que o papel mais importante é a identificação dos fatores de risco e o que fazer para reduzir, atrasar e prevenir o aparecimento da demência. A redação do site Terra Notícias do Brasil cita que a doença é responsável por 60 a 80% dos casos de demência no mundo. Foi citada a demência, mas o Ministério da Saúde destaca que 35,6 milhões de pessoas no mundo foram diagnosticadas com Alzheimer. E veja só que no Brasil, onde existem 1,2 milhão de casos, a maior parte está sem diagnóstico, ou seja, a maior parte ainda não sabe se tem ou não a doença. E se a pessoa tem, e em qual fase ela se encontra. Não seria uma das causas de muitas pessoas terem medo de ter a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer começa entre 10 a 15 anos antes de alguém ter os primeiros sintomas. Ou seja, desde que existe algo que não vai bem para aquela pessoa. Por que existe o medo de ter a doença? A doutora Aisha Wenziger, especialista na doença, comenta que existe grande estigma em relação às pessoas com Alzheimer, como se fossem pessoas que não podem falar por elas mesmas. E você está gostando do tema? Então não deixe de curtir e de se inscrever. Muitos outros assuntos estão nesse canal. Vocês também podem compartilhar com outras pessoas e famílias. Vem aqui, informações nunca são demais e a gente pode contribuir com um mundo melhor, com mais cuidados com a saúde. Compartilhe. De acordo ainda com a médica doutora Aisha, não significa que a pessoa que tenha perda da memória esteja com Alzheimer. E a médica distingue 3 tipos de memória, veja só que interessante. Primeiro tipo, não resgatar. Quanto mais idoso, mais lento se torna o cérebro, mas não significa o começo do mal de Alzheimer. Segundo tipo, não retomar. Dificuldade de manter a memória pausada ao trocar o foco de atenção não tem relação com o começo de Alzheimer. Tipo 3, não registrar. Dificuldade para articular novas memórias precisa de investigação. Existem outros sinais conforme a médica: repetir perguntas ou histórias, se perder na rua, não conseguir mais administrar o próprio dinheiro, esquecer as receitas. E quais seriam as medidas comprovadas para prevenir a doença? Conforme o Dr. Conrado Borges, especialista em neurologia cognitiva do comportamento, que foi citado pela redação do site Terra, as medidas preventivas são as seguintes. Primeira medida: controlar diabetes, arritmias, hipertensão e colesterol alto para diminuir a possibilidade de alguém desenvolver a doença. Segunda medida preventiva: atividade física com a frequência de 30 minutos por dia, 150 por semana. E por quê? Porque essas pessoas vão ter mais fluxo de sangue no cérebro, porque tem menos perda de volume do hipocampo e possibilita a gravação de novas memórias. C, porque mesmo que o cérebro tenha dificuldade de se regenerar, como dizem os especialistas, cada pessoa ainda consegue gerar novos neurônios no hipocampo. Terceira medida preventiva: o sono. Se uma pessoa não tem boa qualidade de sono, tem maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer, porque é o sono profundo que vai limpar os resíduos cerebrais que são produzidos ao longo do dia. Essa limpeza evita que esses resíduos se transformem em placas que acabam se tornando sintomas do Alzheimer. No momento, estou me recuperando de uma fratura na coluna lombar desde 2 de abril de 2023. Ainda dói com limitação de movimentos, mas estou conseguindo postar a cada 15 dias. Não é o ideal, a gente sabe, mas é provisório. Logo que eu melhorar, tudo volta ao normal. Agradeço a quem continua me incentivando com o canal.
continuo levando alegria e informações que podem lhe inspirar. Muito bem, sou Zélia Bonamigo e hoje eu trouxe para você esclarecimentos sobre por que alguns têm medo da doença de Alzheimer e outros não têm. Só para você ter uma ideia, não são apenas algumas pessoas que manifestam o medo, mas 78% de desenvolver a doença. Nunca é tarde para começar. Obrigada por você estar comigo até o fim. Até a próxima. Quero te ver de novo por aqui. Beijos!